O exercício 1. Proponha a fórmula estrutural para um composto de fórmula C8H9BRO baseado nos dados espectroscópicos fornecidos abaixo. Então vamos lá, pessoal, mais uma série de exercícios resolvidos. Nesse exercício é dada a fórmula molecular e 3 espectros e pede para vocês elucidarem a fórmula estrutural de um composto que tem a fórmula molecular C8H9BRO. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular o índice de deficiência de hidrogênio para esse composto, para saber se esse composto tem ligações duplas, se ele é um ciclo, tá? Então, o índice de deficiência de hidrogênio vai ser 8, que é o índice do carbono, 8 carbonos, menos 9 dividido por 2, que é o 9 é o número de hidrogênios, menos 1 dividido por 2, que é o átomo de bromo, mais 1, que é da fórmula. Essa continha, ela vai ser igual a 4. Então, significa o seguinte, que essa molécula, ou ela tem 4 insaturações, ou ela tem 3 insaturações e é um ciclo. Então, vamos continuar o exercício e aí a gente define como que a gente vai abordar esse exercício. Se a gente vai considerar 4 insaturações ou se a gente vai considerar 3 insaturações e a presença de um ciclo. Então, eu quero que vocês vão lá no livro e olhem naquela tabelinha principal de infravermelho os principais deslocamentos de banda para a região do infravermelho. Então, se vocês forem lá, vocês vão ver o seguinte, que nessa região aqui, em torno de 1.100, 1.200, 1.300 centímetros a menos 1, é uma região característica de ligação CO. Nós já vimos várias vezes essa banda com essa característica. Uma outra coisa que a gente vai poder observar nessa tabela é o seguinte, que em torno de 1.500 é característica de ligação. Essa banda é característica de ligação C dupla C e essa ligação dupla carbono-carbono nessa região é característica de anel aromático. Então, já dá para a gente perceber pelo espectro de infravermelho que esse composto aqui é um aromático. Então, vamos montar a estrutura aqui de um anel aromático. Então, no anel aromático é um ciclo, então uma das insaturações aqui do grau de insaturação que a gente calculou vai para o ciclo. As outras 3 insaturações são as 3 ligações duplas do anel aromático. Então, essa molécula ela possui 3 ligações duplas e é um ciclo, ou seja, nós achamos as deficiências de hidrogênio que a gente tinha calculado. Uma outra coisa importante que a gente tirou da interpretação desse espectro é que existe uma ligação carbono-oxigênio, ou seja, a gente já utilizou o átomo de oxigênio da fórmula molecular. Vamos passar então agora para a interpretação do espectro de ressonância magnética nuclear de hidrogênio. Então vamos lá, agora a gente vai passar para a interpretação do espectro de ressonância magnética nuclear de hidrogênio. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês façam é ir lá na apostila e abrir a apostila na tabela 14.1, que é a tabela de deslocamento químico de algumas regiões características. Então, nessa tabela, vocês vão ver o seguinte, que na região de 6,5 até 8 ppm é uma região característica de compostos aromáticos. E nessa região do espectro, a gente pode observar que existem 2 dubletos, confirmando então a nossa suspeita de que esse composto era um composto aromático. Uma outra coisa que eu quero que vocês observem é o seguinte, que na região de 2,5 até 4,5 ppm é uma região característica de ligação carbono-oxigênio. Então, aqui, ó, também tem
um quadrupleto nessa região. Então, significa que tem um carbono que está ligado ao oxigênio, coisa que a gente também já viu no espectro de infravermelho. E na região de 0 até 1,5 ppm é característica de carbono saturado. Nessa região, nós também podemos observar a presença de um tripleto. Então, agora a gente vai passar a interpretação com relação à multiplicidade dos sinais. Então, a gente já viu que na região de 7 ppm é característica de hidrogênios ligados a carbonos de anel aromático. Na região de 4 ppm é característica a hidrogênio ligados a carbono que está ligado ao oxigênio. E na região em torno de 0 até 1,5 ppm é característica de carbono saturado, hidrogênio ligado a carbono que está ligado a carbono. Então, agora vamos passar com relação à multiplicidade dos sinais. Então, esse carbono aqui, esse hidrogênio, ele está aparecendo como um tripleto. Se ele está aparecendo como um tripleto, significa que os hidrogênios ligados ao carbono vizinho são 2, por causa da regra do N+2. Então, agora, o que eu preciso fazer é o seguinte, eu já sei que esse hidrogênio aqui, ele aparece como um tripleto, porque no carbono vizinho tem 2 hidrogênios. Vamos analisar esse daqui, então. Esse daqui é um hidrogênio que está ligado num carbono, e no carbono vizinho a ele tem o quê? Se aqui é um quarteto, significa que a regra do N+1 diz o seguinte, que é o número de hidrogênios do carbono vizinho mais 1. Então, significa que no carbono vizinho a gente tem o quê? 3 hidrogênios. Então, a partir daqui, esse daqui é um quarteto. Então, a partir daqui, a gente já pode dizer qual fragmento é responsável pela absorção desses sinais. Então, se isso daqui aparece como um tripleto, significa que no carbono vizinho tem 2 hidrogênios, e eu vi que o carbono vizinho, que tem 2 hidrogênios, que é esse daqui, vizinho a ele tem 3 hidrogênios, tá? Então, significa que isso daqui é o quê? É um fragmento de CH3 e esse daqui é um fragmento de CH2. Então, significa que nessa molécula a gente tem o quê? Um CH2 ligado a um CH3. Uma outra coisa que a gente já pode discutir é o seguinte, se esse carbono aqui, ele tá mais desblindado, e essa região é característica da ligação de carbono heteroátomo, significa que esse carbono aqui do CH2, ele tá ligado a quem? Ele tá ligado a um oxigênio. Então, nessa molécula, a gente tem esse fragmento, que é oxigênio ligado a um CH2 e o CH2 ligado a um CH3. Vamos ver, então, a outra parte da molécula, que é o seguinte. A gente viu, então, que essa região aqui é característica de anel aromático. Então, vou escrever aqui a estruturinha do anel aromático. Tá? A pergunta agora é, eu tenho ainda para utilizar dessa molécula um átomo de bromo, que está na fórmula molecular, e tem o fragmento que a gente já caracterizou, que é o fragmento OCH2CH3. A questão é, como que esses fragmentos eles vão estar ligados a um anel aromático? Então, um anel são 2 substituintes, então a gente pode ter, na verdade, 3 padrões de substituição. A gente pode ter esses 2 substituintes ocupando uma posição 1, 2, que seria um aqui e o outro aqui. A gente poderia ter esses substituintes ocupando a posição 1, 3, que é um substituinte aqui e o outro substituinte aqui, ou a gente poderia ter esses substituintes ocupando a posição 1, 4. Daí ficaria dessa maneira aqui, ó. Um substituinte aqui e um outro substituinte aqui. Para decidir em qual posição esses substituintes estão, eu tenho que analisar os hidrogênios ligados ao anel aromático.
Então, uma das coisas que vocês estudaram foi o seguinte, que hidrogênios em ambientes químicos diferentes vão cair em regiões diferentes do espectro, ou seja, nós vamos observar sinais diferentes para hidrogênios em ambientes químicos diferentes. Então, se a gente olhar os sinais referentes aos hidrogênios ligados ao anel aromático, que é esse daqui, da região de 7 ppm, a gente pode observar que aqui tem dois tipos de hidrogênio, porque nós estamos observando dois sinais diferentes. Então, agora a gente tem que observar nas possíveis relações entre os substituintes, se é 1, 2, 1, 3 ou 1, 4, qual dessas possíveis combinações confere para a gente dois tipos de hidrogênio apenas. Então, se a gente olhar a relação 1, 2, a gente vai ver o seguinte, que esse hidrogênio aqui, vou colocar um X aqui, só para diferenciar, porque a gente tem dois substituintes diferentes. Então, se eu colocar um hidrogênio aqui, um X aqui, significa o quê? Que esse hidrogênio, ele é diferente desse e que esses dois hidrogênios são diferentes desses dois. Então, quando a gente tem a relação 1, 2, nós observaríamos 1, 2, 3 sinais no espectro de ressonância magnética nuclear, o que não é o nosso caso, nós só observamos 2. No caso da orientação, quando a gente tem um anel aromático substituído em 1, 3, vamos colocar um X aqui para diferenciar um substituinte do outro, a gente teria esse hidrogênio aqui que é diferente desse e esse hidrogênio que é diferente desse e esse hidrogênio que é diferente desse. Então, quando a gente tem a relação 1, 3, esse hidrogênio vai apresentar um sinal, esse hidrogênio vai apresentar um outro sinal, esse hidrogênio um outro sinal e esse hidrogênio um outro sinal. Então, quando a gente tem os substituintes 1, 3, nós observaríamos 4 tipos diferentes de hidrogênio na região do aromático, o que também não é o nosso caso. No caso, quando a gente tem a substituição do tipo 1, 4, esses dois hidrogênios aqui, ó, eles estão no mesmo ambiente químico, porque eles estão vizinhos a esse substituinte e vizinhos a esses dois hidrogênios. E esses dois hidrogênios aqui de baixo, eles estão em ambiente químico diferente desses dois aqui de cima. Então, quando a gente tem um anel aromático com substituição 1, 4, nós vamos observar no espectro de ressonância magnética nuclear de hidrogênio dois sinais referentes a esse hidrogênio, o que é o nosso caso. Então, esse hidrogênio está acoplando com esse, então nós vamos observar um dupleto. Esse hidrogênio está acoplando com esse, então nós vamos observar um dupleto. Como esse hidrogênio é igual a esse, o dupleto cai no mesmo lugar. E esse hidrogênio é igual a esse, o dupleto também cai no mesmo lugar. Então, aqui nessa região, nós observamos o quê? 2 dupletos. Então, significa que esses substituintes, eles estão ocupando uma relação, eles estão em posições, na verdade, do tipo 1, 4 no anel aromático. Então, a partir da análise do espectro de ressonância magnética nuclear de hidrogênio, nós somos capazes de montar a estrutura para essa molécula. Então, essa molécula, ela tem índice de deficiência de hidrogênio igual a 4, é um ciclo com 3 insaturações, ela possui uma ligação CH2 ligada ao oxigênio, que a gente pode observar nessa região aqui do espectro de ressonância, e nós observamos uma banda em torno de 1.300 centímetros a menos 1 no espectro de infravermelho. Esses hidrogênios aqui, eles aparecem como um tripleto no espectro de ressonância magnética nuclear de hidrogênio, na região que varia de 0 até 1 ppm, porque é um carbono saturado, e a gente viu que os hidrogênios do anel aromático, os substituintes, na verdade, presentes nesse anel aromático, eles estão ocupando uma posição 1, 4, porque aqui a gente pode observar apenas 2 tipos de hidrogênio diferentes, ou seja, tem 2 hidrogênios que estão em ambientes químicos diferentes. Então, a partir disso daqui, a gente pode montar essa estrutura. Vamos confirmar, então, isso, ver se essa estrutura ela é confirmada, analisando o espectro de ressonância magnética nuclear de carbono 13. Então, vamos passar para a interpretação do espectro de carbono 13. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês façam, antes da gente começar o exercício, é ir lá na apostila e observar a tabela 14.4. Então, nessa tabela, vocês vão ver o seguinte, que carbonos
ligados a heteroátomos, no caso aí o oxigênio, eles fornecem um sinal em torno de 60 ppm. Carbono saturado, por exemplo, CH3, que é o caso da molécula que a gente está propondo, absorvem em região em torno aí de 20 ppm. E na região que vai de 110 até 170 ppm, é característica de carbono de ligação de dupla, né, de anel aromático. Então, aqui é região de aromático, tá? Então, vamos passar para a interpretação do espectro propriamente dito. Então, aqui, ó, em torno de 60 ppm, a gente pode observar um sinal que é referente de ligação carbono-oxigênio. Em torno aqui de 16 ppm, a gente pode observar que existe um carbono saturado, no nosso caso da estrutura que nós propusemos, um CH3, e que na região que vai de 110 até 160, 170 ppm é região característica de anel aromático. Então vamos desenhar aqui a estrutura de novo, a estrutura que a gente está propondo para esse composto baseado na interpretação dos espectros. Então a gente propõe o seguinte, que existe um anel aromático e que esse anel aromático possui dois substituintes, um bromo e um etóxico, que é isso daqui, CH2 ligado ao oxigênio e o CH2 ligado ao CH3, tá? Então, se a gente olhar aqui, a gente vai observar o seguinte, que o anel aromático, ele possui 5 carbonos, seis carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, e que nessa região a gente observa apenas 1, 2, 3, 4 carbonos, sendo que 2 sinais de carbonos, eles são bem baixinhos comparado aos outros 2. Então, o que está acontecendo aqui? Primeira coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte, que carbono, ele acopla com hidrogênio e esse espectro de carbono é um espectro de carbono desacoplado. Uma outra coisa que a gente tem que ver é o seguinte, que este carbono aqui e que este carbono aqui, eles são carbonos que são quaternários. O que é isso? Não tem hidrogênio ligado neles. Então, os carbonos quaternários, eles têm essa característica, eles aparecem no espectro de ressonância magnética nuclear de carbono com uma intensidade bem menor aos carbonos que estão ligados a hidrogênio, como no caso esse daqui e esse daqui. Então, aqui a gente tem dois carbonos que estão com os picos bem baixinhos, então significa que eles são carbonos quaternários. Qual desses dois carbonos é o carbono que está ligado ao bromo? É o carbono o bromo é mais eletronegativo do que o oxigênio, então ele puxa mais densidade eletrônica, deixando esse carbono desblindado. Carbonos desblindados, eles estão nessa região aqui do espectro. Então, esse daqui é o carbono do anel aromático que está ligado ao bromo. E esse daqui, por exclusão, é o carbono do anel aromático que está ligado ao oxigênio. E esses outros dois carbonos? Esses outros dois carbonos, eles são este carbono aqui e este carbono aqui, eles têm o mesmo ambiente químico, então eles vão absorver na mesma região, e este daqui e este daqui, eles também possuem o mesmo ambiente químico, então eles vão absorver na mesma região. Se eles vão absorver na mesma região, significa que o sinal deles vai cair um em cima do outro, tá? Então, esses dois carbonos, um é este daqui e o outro é esse daqui. No caso do espectro de carbono, a gente não faz a integração, mas se a gente fizesse, nós poderíamos observar que este pico aqui integraria para 2 carbonos e esse daqui para 2 também. Então, a gente teria 1 mais 2, 3, 1 mais 2, 3, mais 2, 5, mais 1, 6, completando então o número de carbonos do anel aromático. Então, pelo espectro de carbono, nós podemos então confirmar
É a estrutura que nós propusemos baseado no espectro de ressonância magnética nuclear de hidrogênio e no espectro de infravermelho. Vamos passar agora então para mais um exercício.